Tanjiro de Demon Slayer tem uma marca na testa que fica mudando de tamanho e pegando fogo, e o que isso tem a ver com a sua força, se é que tem alguma ligação? E por que essa marca parece muito com aquela na testa do guerreiro misterioso que quase derrotou o Muzan 300 anos antes do que a gente está acompanhando nessa história? Quer entender tudo sobre essa chamada de a marca do caçador? Então vem comigo agora. Olá, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo de Demon Slayer. Todos os domingos, enquanto temos temporada nova, eu comento os episódios sem spoilers do mangá. E neste último episódio que passou, no momento em que estou gravando, episódio 5, Tanjiro utilizou a Hinokami Kagura, ou a técnica que ele aprendeu com seu pai chamada de Dança do Deus do Fogo. E essa técnica, cheia de chamas, no momento em que o seu corpo já estava no limite, fez com que ele, mais uma vez, parecido com o que aconteceu durante a luta com a Lua Superior número 6 na temporada anterior, o combo da situação fez com que Tanjiro despertasse alguma coisa ali naquela cicatriz flamejante que mudou de formato de novo. E por que, afinal, que isso está acontecendo? Para eu explicar sobre isso, a origem da cicatriz, quem já teve, quem terá, eu vou precisar entrar numa zona de spoilers, então só fique se você tiver muita curiosidade, realmente quiser saber, se você quiser aprender e descobrir com os episódios parcialmente, sai desse vídeo, mas deixa o like porque eu agradeço muito. Aliás, antes de você sair, fãs de Demon Slayer, tem estampas inspiradas nesse anime exclusivas na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier em promoção. A promoção só até este domingo. Na verdade, é um combo para você levar para casa uma camiseta mais uma camisa longa, que olha só, na minha coleção tem vários detalhes, inclusive de Demon Slayer. Com o cupom COMBO na loja, você paga apenas R$119 nas duas unidades. Pronto, agora com spoiler, bora lá. A gente tem que voltar um pouquinho e entender de onde veio essa cicatriz. Pois então, período Sengoku, o mesmo período deste tal guerreiro secreto, do bonequinho lá que tá na Vila dos Ferreiros, aquele que tinha a respiração original, lembrando que esse é um vídeo com spoilers, tá? Se você não percebeu, é um vídeo com spoilers. Aquele que tinha a respiração, portanto, do sol. Yorite nasceu com essa cicatriz, é o único caso da época que a gente conhece de um exterminador que nasceu com essa cicatriz e através dela, com várias outras habilidades, no caso dele, habilidades natas. Yorite, este guerreiro desde jovem, ele conseguia enxergar o que os outros não enxergavam. Ele tinha acesso ao que era chamado de mundo transparente, que era exatamente o quê? Aqueles que conseguem enxergar o mundo transparente, eles veem através dos corpos. Por exemplo, se um guerreiro deste, que tem a cicatriz, que tem a marca, em pleno funcionamento, plenamente ativada, ele enxerga o seu oponente e ele consegue ver sangue, o fluxo sanguíneo, a respiração, contração de músculos, articulações. E isso permite que eles consigam, então, prever, antecipar ataques dos seus inimigos, se esquivar e atacar mais facilmente. Para além disso, com essa marca ativada, ou de nascença, como é o caso de Yorite, é possível ainda ver os movimentos do seu adversário de uma maneira mais lenta, como se tudo se passasse mais devagar na sua frente. O portador da marca do caçador tem uma resistência muito aumentada, uma velocidade muito superior à sua velocidade normal e uma força que é atribuída de forma exagerada, metafórica ou não, a mais ou menos 100 vezes a força comum desse exterminador. E digo metafórica ou não, porque muitos dos relatos e explicações que a gente tem sobre a marca, mesmo no mangá que já foi finalizado, são às vezes subjetivas, um disse-me disse, e não dá pra gente ter certeza sobre absolutamente todas as informações, e por isso às vezes eu farei ressalvas. Yorite, ele é um caso nato porque ele nasceu assim. Portanto, a forma que a marca funcionava nele e que funcionaria no futuro para outros exterminadores seria diferente. Isso porque, se ele foi o primeiro caso de 300 anos antes do presente de Demon Slayer que nasceu com essa marca, a partir dele, outros exterminadores sim puderam também desenvolvê-la, só que de forma diferente. Yorite teve, como eu disse, a respiração original, respiração do sol. Através dele, dos seus ensinamentos, quando ele foi se juntando com outros espadachins que se tornaram exterminadores de Onis, esses outros desenvolveram as respirações derivadas da respiração do sol. Como que esses outros exterminadores da era Sengoku conseguiram essa marca? Existem alguns pré-requisitos para as pessoas que não nasceram com a marca, assim como Yorite 300 anos atrás.
Esses exterminadores da Era Sengoku, que treinaram, aprenderam com Yorite e se desenvolveram a partir disso, eles precisavam atingir, antes de tudo, uma condição que era estar em contato com alguém que tinha essa marca. Isso parece ser uma condição necessária porque todos os casos que a gente conhece partiram desse mesmo pressuposto. Por isso que, ao existir o contato com Yorite nessa época, os outros exterminadores já tinham uma condição atingida. Segunda condição, eles precisavam levar o seu corpo a um limite extremo de quase morte e sobreviver depois disso. É dito que, por exemplo, o seu coração precisa estar num batimento acima de 200, a sua temperatura acima ou pelo menos 39 graus, ou seja, uma situação que corporalmente você está perto de morrer. E se você, exterminador, chegar nesse limite e ultrapassá-lo, você atinge outra condição, então, para conseguir desenvolver essa marca. E ao desenvolver essa marca, que não necessariamente vai surgir na testa, pode surgir no rosto, pode surgir com diferentes formatos de acordo com o exterminador e a sua respiração, aí sim você vai conseguir aquelas habilidades de enxergar o mundo transparente, de ter mais resistência, velocidade e força, e inclusive ficar mais apto a enfrentar com facilidade luas inferiores e, claro, frente a frente às luas superiores, por exemplo, como essas que a gente está começando a conhecer nos arcos mais atuais do anime. É dito, inclusive, que a resistência também seria muito maior aos poderes e aos efeitos de um sangue corrompido, envenenado de um demônio, mesmo aqueles sangues com muita carga do próprio Muzan. Outra manifestação muito interessante e comum naqueles que têm a marca do caçador ativada é a espada com lâmina vermelha. Sabe a lâmina vermelha que a gente viu nas lembranças ali que mostravam o Yorite, por exemplo, enfrentando o Muzan, ou a lâmina vermelha que a gente já viu transformada ali na espada do Tanjiro? A lâmina vermelha, ela aparece nesses que não nasceram com a marca no seguinte caso. Primeiro, se as suas lâminas, atingidas as outras condições, encostarem na lâmina de um caçador marcado, já com essa cicatriz, ou se eles também estiverem segurando, atingidas as outras condições, a sua espada com muito vigor, muita força, numa situação de novo de emergência, de limite, a sua espada pode também atingir essa coloração. E qual a vantagem de uma lâmina vermelha? Ela fica mais bonita? Não, não apenas isso. Na verdade, como a gente viu já no episódio 5, aqueles demônios que são cortados, feridos com essa lâmina vermelha, eles têm maior dificuldade de regeneração. No episódio 5, se vocês não perceberam, os demônios cortados pelo Tanjiro, eles continuavam falando e ainda se regenerando, mas eles falam que estavam se regenerando mais lentamente. É como se esse corte ele também cauterizasse, a lâmina estivesse muito mais quente e isso dificultasse uma recuperação de um demônio, ainda que é uma luz superior que consegue se regenerar muito mais fácil. E depois que o exterminador atinge todas essas condições, ativa a marca e fica super forte, e tomara que sim, vença o seu inimigo, depois ele continua fortão para sempre? Então, não, por dois motivos. Primeiro, porque nem sempre que o exterminador atinge os requisitos e consegue essa marca na sua testa, rosto ou onde for, ele vai continuar com essa marca pelo resto do tempo. Pode ser que essa seja uma ativação temporária, e com isso ele precisaria ativar essa marca mais de uma vez. Isso acontece na história, e é dito inclusive que na segunda transformação, a pessoa sente muito mais como a sua força vital está sendo extinguida em troca de uma força física. Isso nos leva ao segundo motivo, que seria uma tal maldição. Uma maldição que aquela pessoa que consegue ativar essa marca, depois disso, por ter tomado tanto da sua força vital para ultrapassar os seus limites, ela não ultrapassaria os 25 anos de idade. Porque o funcionamento da marca, até por depoimentos que a gente vê em histórias que ainda acontecerão no anime, por exemplo, faz a gente ter certeza de que no momento em que essa marca ela é ativada para chegar nesse limite, ultrapassá-lo e conseguir muito mais força, velocidade e tudo mais, o corpo é muito consumido, o corpo é muito gasto. É como se sua força vital ela fosse excessivamente sugada durante aquele período de batalha de um modo anormal. Então o seu tempo de vida ele é muito diminuído por causa do tanto que você puxou do seu corpo para atingir aquele ápice de poder. Por isso essa média, ou essa maldição, segundo dizem, de um exterminador com a marca não conseguir ultrapassar os 25 anos. Mas, e se o exterminador conseguir ativar essa marca depois dos 25 anos? Ele conseguiria? Sim, ele conseguiria. Existe uma premissa de que, se um exterminador mais velho do que 25 anos ativar essa marca,
ele não conseguiria sobreviver mais do que algumas horas, ou seja, o seu corpo já ultrapassou um limite ali de juventude, ele vai puxar toda essa estamina, essa carga de vida, se ele conseguir atingir a marca, o seu corpo vai estar muito mais exausto do que o de um jovenzinho, e ele viveria então nem sequer mais um ano, mas isso também é um achismo, porque dos casos que a gente tem no mangá, o que acontece é que a pessoa que ativa isso após os 25 anos, ela sequer sobrevive, mas talvez não seja pela maldição ou por ativar a marca em si, porque ela é ferida naturalmente durante a luta e poderia morrer de qualquer forma. E tem como você escapar disso? Temos alguns casos que comprovam que sim. O primeiro deles é Yorite, aquele primeiro que teve a marca, o que nasceu com a marca. Ele viveu muito além dos 25 anos, sem se transformar em um demônio, que talvez seria uma saída. A gente pode supor que ele foi uma exceção porque ele nasceu com essa marca. Mas tem alguém que foge desses conceitos? Que é alguma nova exceção para além de Yorite? Tem. Vamos falar agora dos Kamado, Tanjiro Kamado e também de Tanjiro, o seu pai. Primeiro, Tanjiro. Tanjiro Kamado, ele é o pai do Tanjiro, o protagonista, que nas imagens que a gente vê em flashback, ele tinha uma marca na testa que parece muito com aquela que o Tanjiro tinha quando criança, supostamente fruto de uma queimadura. Porém, o pai do Tanjiro, ele tem algumas situações que são bem interessantes de serem notadas. Primeiro, é-nos dito que ele tinha alguma doença, mas talvez o que ele tivesse era uma consequência de uma ativação parcial, quem sabe, de uma marca do caçador. Segundo Tanjiro, o seu pai tinha essa marca desde sempre, como se ele tivesse nascido com essa marca também. E já em flashbacks, a gente viu que a família Kamado, desde um antepassado chamado Sumiyoshi Kamado, na era Sengoku, eles tiveram um contato muito próximo exatamente com Yorite. Fica implícito que a família Kamado, através de Yorite, foram os receptáculos da técnica da respiração do sol, que foi transformada em Hinokami Kagura, uma dança. E com o contato e execução parcial ou não dessa respiração ao longo de gerações, dá para entender que, uma suposição, a família Kamado, então, através de gerações, passou entre um ou mais dos seus descendentes essa remanescência, essa ressonância do que seria a marca do caçador original, a marca do caçador de nascença. Não se tem a idade oficial do Tanjiro, se ele morreu realmente com 25 anos e teve o filho muito jovem, ou se ele ultrapassou esse período. Mas a verdade é que a cicatriz que vemos na sua testa não é uma forma evoluída daquela que lembra chamas, como de Yorite ou a mais recente do Tanjiro. E existem duas explicações possíveis para isso. A primeira é que ele não teria ativado plenamente, em todas as máximas capacidades, essa cicatriz, essa marca do caçador, e por isso ele tem ultrapassado os 25 anos, apesar de praticar a Hinokami Kagura ou respiração do sol durante toda a sua vida. Mas isso iria contra um outro fato, que é um flashback que a gente tem no mangá, que o Tanjiro vê o seu pai matando um urso e claramente enxergando o mundo transparente. Para conseguir eliminar o seu adversário, um urso muito forte, ele conseguiu visualizar todos os seus pontos fracos por dentro, através da pele do urso, e derrotá-lo, mesmo sendo muito fraco. Se ele tinha acesso ao mundo transparente, duas possibilidades. Ou é porque essa foi uma habilidade de nascença, que ele adquiriu assim como aquela remanescência de cicatriz da marca do caçador, ou porque ele conseguiu ativar de alguma forma essa marca e por isso ele também conseguia acesso ao mundo transparente. E o Tanjiro, então, é um caso semelhante a esse? Semelhante sim. Tanjiro é a pessoa que nos conta que ele adquiriu essa marca na testa quando ele foi ajudar o irmãozinho pro negócio ali, a panela de fogo não cair nele, e aí nisso ele se queimou. Mas pode ser que de alguma forma, por causa dessa ascendência dos Kamado ligada à respiração do sol, ele tinha a ressonância do caçador, ele tinha aquilo dentro de si, ou a sua queimadura sobrepôs uma remanescência de marca que ele já tem desde que nasceu, ou essa é uma versão inicial, uma estética inicial que os Kamado tinham, com ele tendo atingido os requisitos nessa situação de salvar o seu irmão. Veja bem, o seu pai tinha esse tipo de marca. Então ele entrou em contato com um caçador marcado. No desespero de salvar o irmão, se jogando embaixo do fogo, ele atinge temperatura muito alta, o seu coração acelera. Quem sabe essa não foi a primeira ativação. E essa marca, ela vai evoluindo ao longo do tempo.
Primeiro, na prova de seleção, quando ele já ultrapassa alguns limites, a sua marca, ela muda, supostamente porque ele bateu aquela testa e aquilo virou uma outra cicatriz. E quem sabe esse não foi mais um momento em que ele chegou no limite da sua vida, de novo, já tendo outras condições atingidas. Mesmo que o anime ou o mangá não nos desse confirmação nenhuma nesse período, até porque a marca não era um mistério, quem sabe essa segunda transformação também não teve a ver com uma segunda ativação parcial quando Tanjiro estava no limite da sua vida. Mas existe um segundo momento que esse sim é claramente uma ativação da marca do caçador. Na temporada passada, durante a luta com a Lua Superior 6, Tanjiro ativa novamente a sua Hinokami Kagura, ainda capenga, ainda aprendendo, e a sua marca ela tem mais uma modificação. O seu corpo ultrapassa limites e ele consegue mais força do que ele inicialmente teria e claramente roubando energeticamente muito das suas capacidades. Ele quase morreu e para conseguir ajudar no golpe final, a sua cicatriz, olha só, aparece com esse formato de chamas. Parecido com o que você viu recentemente. E depois, como quem não quer nada, ele volta com o formato anterior. O outro momento e mais recente foi, claro, durante a luta contra a Lua Superior 4, em que ele, numa cena belíssima, de novo ativou a Hinokami Kagura, inclusive com a espada vermelha, com a ajuda também da Nezuko, que também é uma Kamado, apesar de ser uma Oni. E aqui sim, evidentemente, com um grande foco, a sua cicatriz pegou fogo, uma ligação evidente e clara com a Hinokami Kagura, e mudando de forma mais significativamente, Tanjiro conseguiu habilidades não alcançadas até então. Ele ainda pode ativá-la mais outra vez, e é bom ressaltar que não tinham nessa época exterminadores conhecidos com essa marca, a informação se perdeu exatamente por causa da premissa de precisar entrar em contato com alguém que tenha essa marca para você desenvolver. Com tanta morte por causa do Muzan ao longo dos séculos, subentende-se que quem tinha essa marca ficou para trás e a informação se perdeu com o tempo. Bem, agora tem um na ativa que consegue espalhar essa coisinha boa por aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais do universo de Kimetsu no Yaiba e vejo vocês em todos os próximos vídeos. Lembrando, comentando episódios todos os domingos e às vezes com os conteúdos extras como esse aqui. Tchau, tchau!